Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje o nosso estudo é sobre vibração, frequência. E as frequências a gente utiliza de diferentes formas dentro das nossas apometrias. Então é muito importante que a gente conheça as nuances dessa questão para poder ter um domínio absoluto sobre o que estamos realizando. E nesse aspecto eu gostaria de convidar você para a gente fazer um exercício de imaginação aqui, para poder concluir algumas coisas acerca de frequência vibracional. Imaginemos que estivéssemos, eu e você, em um velório. Que fosse um velório e que estivesse um amigo nosso deitado no caixão. É uma imaginação ruim que nós não queremos fazer, mas nós não queremos fazer pelo aspecto de que todo velório é um momento de despedida, de tristeza, muitas vezes de desespero, né? Mas também é uma outra questão que é nós nos deparando com um corpo no caixão, ainda que a gente não pense, não reflita sobre isso naquele momento, o nosso íntimo se fortalece na percepção de que, num dado momento, cedo ou tarde, será o nosso corpo que vai estar ali. E por isso a gente não quer nem se aproximar de velório ou pensar sobre isso, mas talvez seja um bom início para a gente poder refletir um pouco sobre frequência vibracional. Então imaginemos um amigo sobre o caixão e nós em seu velório. O que pensaríamos? Será que nosso amigo vai, sendo uma alma, seguindo daqui, vai para uma colônia, uma cidade espiritual? Ou talvez para um umbral? Então, vamos pensar um pouquinho sobre a vida de nosso amigo. Será que a vida dele valeu? Valeu. Valeu quanto? Valeu por quê? Né? Então vamos tentar dar uma pontuação aqui para a gente poder contribuir com esse momento do nosso amigo imaginário aqui. Nosso amigo durante essa vida foi um bom filho, né? Sempre ajudou os pais no que pôde, né? Então, vamos dar um pontinho para o nosso amigo. Nosso amigo foi trabalhador, batalhava muito, né? Era um guerreiro, como se diz, né? Era uma pessoa honesta. Ó. Então, trabalhador, honesto, já temos aí mais 2 pontos para o nosso amigo aí. Nosso amigo foi um bom pai, então, mais um pontinho aí. Chegamos 4 pontos aí para o nosso amigo. E foi um bom marido, digamos, foi um marido regular, como se diz no popular, meia boca. Então vamos dar um meio pontinho para ele, né? Para a gente, afinal de contas, é nosso amigo, está partindo e sabe lá se, no, se na Serasa espiritual, no feirão limpa-nome, ele não vai precisar desses pontos para poder seguir em frente, né? Brincadeiras à parte. Vamos então pensar qual seria. Vamos também eleger alguns pontos negativos para a gente chegar a um equilíbrio nessa conta, né? Nosso amigo, digamos, ele tinha alguns problemas, por exemplo, em relação ao trânsito. No trânsito ele era complicado. Ele era o tipo de pessoa que parava em fila dupla para buscar o filho na escola, não se importando os que vêm atrás se estão atrasados, não se importando com a lei, porque afinal de contas isso é fora da lei, né? Mas naquele momento ele entendia que para ele valia aquela. Não valia a lei e valia o entendimento dele. Então, mas isso vai fazer ele perder alguns pontinhos na nossa conta aqui, na verdade. Nosso amigo também era uma pessoa que tinha um problema sério que era brigar. Gostava de brigar, discutia com todo mundo, arrumava uma briga fácil, uma confusão por nada. Se deixar sozinho, brigava até com a sombra. Então, vamos ter que tirar mais algum pontinho do nosso amigo aí, né? E nosso amigo também tinha um hábito complicado, que era o hábito da bebida. Nosso amigo bebia um pouquinho. Então, bebida já é um pouquinho mais complicado. Talvez a gente tenha que tirar uns 2 pontinhos, sei lá. Então, na verdade, ficou meio quase taco a taco, como se diz, né? Tantos pontos negativos quanto os positivos. E nesse aspecto, iria essa pessoa para um plano mais adequado ou para um plano.
inferior, né? Vamos pensar alguns aspectos sobre isso. Na antiguidade existia o templo de Apolo, né? Na antiga Grécia. E no templo de Apolo tinha o oráculo de Delfos. E o oráculo de Delfos, no oráculo haviam as pitonisas, as sibilas, né? As sibilas, elas faziam previsões, como fossem, mal comparando, né? Como fossem os cartomantes de hoje em dia. E não há nenhum demérito aqui, é cartomancia, tá? É só porque o oráculo exercia uma espécie de previsão ou adivinhação, né? Coisa que as cartas proporcionam hoje em dia. E, então as pessoas iam ao oráculo e para fazer saber sobre possibilidades nas suas vidas, né? Inclusive a elite, né? Conta-se que foi um determinado rei de uma nação e perguntou para o oráculo se ele deveria entrar em guerra contra o seu país vizinho, porque afinal ele queria dominar aquela nação. E o oráculo lhe respondeu que se ele entrasse em guerra, uma grande nação ia sucumbir. E ele foi e entrou em guerra e perdeu. Tempos depois retornou ao oráculo e perguntou: Mas como? Vocês disseram que uma grande nação ia sucumbir? Ele disse, sim, dissemos que uma grande nação ia sucumbir. Você deduziu que era a outra. Então o oráculo tinha essas respostas ambíguas, né? Isso era uma prática comum. Mas tinha uma das sibilas aí que era, digamos, muito trabalhadora, prestou grandes serviços ao oráculo, que era a Sibila de Cumas. E conta a história que o Apolo, né, quando ao final da carreira da Sibila de Cumas, ele quis fazer uma bondade, coisa que não era natural de Apolo, porque hoje a gente tem uma percepção, segundo as fofocas cósmicas aí, né, que esses deuses da mitologia, eles nada mais eram do que seres do nosso universo vizinho, que tem uma vida bem diferente da nossa, que eles têm capacidades e talentos muito superiores aos nossos. Eles, por exemplo, não teriam no universo deles o nosso sistema de reencarnação como nós temos aqui. Então a vida deles lá é por milhares de anos. E eles têm desenvolvimento científico, tecnológico, mas não têm uma capacidade reflexiva como o humano. Capacidade de, por exemplo, nós humanos temos, se for necessário, a gente dá a nossa vida por um filho, por alguém. Eles não entendem isso no universo visível, porque a forma de pensar deles é completamente diferente da nossa. A gente tem compaixão, a gente é altruísta, a gente ajuda, se empenha pelo outro, e isso não cabe para eles, eles não entendem, não compreendem isso porque eles veem a vida diferente. Então, Apolo, querendo fazer uma bondade, ofereceu a Sibila, olha, pode fazer um pedido, e eu vou lhe conceder, né, em gratidão aí aos teus trabalhos. E a Sibila disse que juntou com as duas mãos um punhado de areia no chão e mostrou para Apolo e disse: Eu quero tantos anos de vida quantos grãos de areia tem em minha mão. E Apolo percebeu o pepino, mas como ele não tem essa capacidade de tentar ajudar, orientar, é diferente a maneira deles, ele concedeu. E Sibila então passou a viver. Mas essa Sibila não se tocou na hora de que ela precisava pedir outras coisas juntos, como, por exemplo, uma juventude eterna, uma saúde, um corpo para resistir esse tempo todo. Ela não fez esse pedido e Apolo não incluiu na realização. Então ela começou a envelhecer, diz que seu corpo virou uma casca, parecia um inseto, assim, com os olhão. Ela só falava, não adiantava comer, não adiantava beber, porque não ia morrer mesmo. Passar muitos anos. Então, viveu 200, 300, 400 anos e nada de morrer. Então a Sibila botaram ela numa gaiola, botaram ela dentro dos túneis do templo de Apolo e ela ficava gritando lá, quero morrer, quero morrer. Evidente que se ela tivesse um corpo adequado, ela iria passar mais tempo
sem reclamar por isto, mas ela não deixaria de reclamar por isso, por uma questão muito simples. Cada um de nós, nesse nosso previsível tempo de experiência no plano físico, 75 anos, alguns passam de 100, mas a média é 75, a gente cria, desde que nasce até o final, memórias, emoções, ou seja, valores, referências. Então, quando você chega numa determinada idade, já no- no- na parte final da experiência, você começa a perder os amigos que já partiram, o local onde você costumava ir, uma padaria já não existe mais, mudou, a praça onde você ia passear não funciona mais. Enfim, as coisas que davam sentido ao que você é deixam de existir depois de um tempo. Então você perde as suas referências. Então, ainda que você tenha, digamos, saúde e um corpo que te permita viver durante algum tempo mais, você não tem nada que dê sentido ao que você é. Então a vida sem sentido, viver mais tempo para quê? Para humilhar mais pessoas, para brigar com mais gente, para fazer mais bobagem. Então a vida fica sem sentido. Então, por isso esse conhecimento, esse entendimento, essa compreensão é muito importante quando a gente muitas vezes questiona o tempo de vida. O tempo vivido foi necessário? Quem define isso é o próprio espírito, né? Então, foi adequado. Ah, mas viveu só alguns meses. A gente não tem compreensão sobre o todo, mas é o espírito que definiu esse tempo. E, então, pensando nisso, quanto ao nosso amigo, vai afinal de contas para uma cidade, ou vai para um umbral? Vamos levantar mais algumas questões. Teria nosso amigo, por exemplo, dívidas kármicas? A gente costuma, né, atribuir karmas para as situações da vida, mas a gente não atribui de forma correta esta informação, né? Começa que karma sequer diz respeito a humanos, né? O humano, o karma é algo que foi criado, a lei dármica, ela foi criada exatamente para estes seres do universo vizinho. Que como nós somos, por exemplo, você faz algumas várias coisas, você tem capacidade de fazer. Você se determina em algumas delas, mas poderia fazer outras também, e às vezes faz. Estes seres do universo vizinho não são assim. Eles fazem uma coisa, e é aquilo. E é aquilo os milhares de anos que existem. Então, para eles, existe a tal da lei dármica, que conforme o seu varna, que é conforme o seu talento, a sua capacidade, eles vão ter um karma negativo ou karma positivo, dependendo de como eles se movimentarem dentro do seu varna, do seu talento, da sua capacidade. E essa informação foi trazida de forma integral para nós, mas não serve para o humano, porque o humano tem uma vida cíclica, curta, diferente, né? Então, as pessoas atribuem muitos valores que não são corretos. Por exemplo, as pessoas às vezes dizem assim: aqui se faz, aqui se paga. Aqui se faz, aqui se paga. Mas isso não é verdade. Com algumas pessoas até acontece, mas com a grande maioria, você vê, por exemplo, em situações complexas, corruptos na política que levam dinheiro em quantia, quando muito, muitas vezes, alguns dias retido, ou uma tornozeleira, ou qualquer coisa assim, mas vão continuar desfrutando do seu capital para os filhos, as próximas gerações, sem problema algum. Então, aqui se faz, não se paga aqui, né? E isso acontece assim, de forma. A honestidade chega a ser quase a exceção neste meio, né? Que a gente conversou. Mas, enfim. Então, aí se fala então na lei do retorno. Como é que é a lei do retorno? Então,
vamos pensar na lei do retorno. Vamos supor, eu dou um tapa em alguém, então agora eu vou ter que receber um tapa de outro alguém para que se cumpra a lei do retorno. Então, mas se não for nessa vida, então eu vou na outra vida que eu vou reencarnar, alguém vai me dar um tapa para compensar essa parada? Mas isso não faz sentido. E se de fato existisse essa lei do retorno, nunca acabaria, né, as dívidas. Então, não é exatamente assim que funciona, tá? Mas vamos entender um pouco mais o humano. Nós temos nós enquanto humanos, nós temos um problema sério que a gente vive, diferente das demais espécies do planeta, né? Que nós temos liberdade. Alguma, não é toda. A ideia de livre-arbítrio é muito diferente do que eu aprendi a vida inteira, mas não vamos falar sobre isso agora. Mas nós temos alguma liberdade, liberdade de escolhas. Então, durante o dia, durante o nosso dia inteiro, de manhã à noite, nós passamos fazendo escolhas. Boa parte delas não tem importância alguma, são coisas pequenas. Mas algumas delas são significativas. E depois de passado um tempo, você aí fica pensando, poxa, se eu tivesse feito diferente lá atrás, se eu tivesse tomado tal atitude, se eu tivesse escolhido de tal forma. O que isso significa? Que nós vivemos angústias, né? Nós temos angústias. Esse é um sentimento muito presente em qualquer experiência humana, do princípio ao fim, desde o nascimento até a despedida. E, por exemplo, os animais não têm. Todas as demais espécies, elas vivem o que é a sua natureza. Então, elas não têm angústia. Nós somos a única espécie na natureza que sabemos que vamos morrer, né? Como o nosso amigo do exemplo. As demais espécies não sabem. Seu cachorro não sabe que vai morrer, seu gato não sabe que vai morrer. Então, não tem essa angústia. E a gente tem. Se o que nós estamos fazendo está nos conduzindo para um caminho bom, ou nos levando para o precipício. Essas dúvidas, esses questionamentos, esse ter que escolher a cada dia, leva a um estresse devido às angústias. Você pegar, por exemplo, a gente, nós humanos, a gente, como é livre para escolher, a gente escolhe muitas coisas. Por exemplo, em relação à comida, o humano come muitas coisas. As espécies, elas em geral comem aquilo que é da sua natureza. Por exemplo, se você pegar um gato, né, tem um gatinho, está com fome, e você der para ele um quilo de alpiste, o gato não vai comer, ele vai morrer de fome e não vai comer o alpiste, porque aquilo não é da natureza dele. E o humano, como tem liberdade e pode escolher, ele come tudo que é coisa, ele come o alpiste. E se deixar, come o gato. E se deixar, come o outro humano. Então, porque o céu é o limite, né? Quando você tem alguma liberdade. É evidente que você, além da angústia de ter que escolher, tem as consequências das escolhas. Isso tudo traz uma bagagem que vai estar vibrando no campo de todo aquele que esteja encarnado, ou deixando o corpo, ou desencarnado. Então, dessa maneira, a gente pode entender melhor a situação das nossas dívidas, dos nossos karmas, mas não exatamente pensar da forma como nos foi passado até então. Porque, entenda, se pensar assim, vamos imaginar uma pessoa como Hitler, né, que sobre o seu, o seu comando desencarnaram aí cerca de 11 milhões de pessoas. Então, como é que fica agora? Então, o Hitler vai ter que reencarnar com as 11 milhões de pessoas para corrigir a vida de cada uma delas? Isso, a gente não conhecendo a espiritualidade já percebe que é algo inviável. O Espiritismo, por exemplo, nos conta que Hitler estaria num planeta, não sei, Plutão, sei lá onde, sozinho, isolado, para passar esse primeiro momento. Mas tá, e os 11 milhões de pessoas estão sendo restituídos por isso? Como é que está funcionando o karma nessa situação? Não funciona porque não é assim.
Não é dessa maneira como a gente imagina, como a gente pensa, não é? Na verdade, sim, a gente cria situações que ficam gravadas nas nossas memórias e vibrando como energia. E estas situações vão nos conduzir para um lado ou para outro, né? E se durante a nossa experiência terrena inteira isto foi assim, então desde que nós nascemos até o momento do desencarne, a gente está acessando realidades conforme a nossa consciência e conforme a nossa vibração, a nossa assinatura vibracional, no momento da passagem não é diferente. Então, se aquela alma está partindo, para onde ele vai? Vamos somar o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim. Não faz a menor diferença. Ele vai para onde a sua vibração o levar. Ele nem vai ser castigado, nem vai ser punido, nem vai ter nada. É consciência. Ah, mas ele fez, foi uma pessoa ruim, muito ruim, foi para o umbral. Ok, mas é porque ele vibrava naquela frequência, na frequência umbralina, frequência da maldade, frequência. Então, é só uma atração, né? Não, era uma pessoa boa, mas cometeu alguns erros. Para onde que ele vai? Para onde a frequência vibracional dele lhe levar. Mas ele era muito bom, mas acabou não conseguindo fazer a passagem, ficou aqui. A frequência vibracional dele era baixa, digamos, ele vibrava em algum sentimento de culpa, algum sentimento de medo, alguma coisa desse tipo, em algum apego. Ah, não quero deixar minha família, eu tenho que cuidar, não quero deixar meus bens, algum tipo de apego, alguma situação. Apegos geram frequência bem baixinha, então isso não permite que aquele ser que está partindo, por melhor que seja, alcance algum local positivo, algum local bom, faça uma passagem. Então, tudo está sempre nas nossas frequências vibracionais. Que frequência eu vibro? E o que constitui a minha frequência? Aquilo que eu penso, que eu sinto, meus valores, as minhas referências, a minha bagagem, as minhas memórias, né? Então, todos os meus sentimentos vibram em uma determinada faixa de frequência. Qual deles se sobressai junto com as minhas memórias, junto com o meu emocional, junto com o que cria a minha assinatura? Essa assinatura é o que vai me levar para lá, para cá, para onde for. Desde que eu nasci até quando não estiver mais aqui. Então, veja a importância da frequência no nosso existir. Então, nas apometrias, a gente utiliza a questão das frequências para curas. Como a gente já vai ver nos estudos seguintes aí a respeito, nos estudos sobre saúde, né? Cada órgão do corpo vibra numa determinada frequência. Se a gente sintonizar aquela frequência, a gente harmoniza o órgão, facilita a cura. Então, assim, tudo é energia, desde a parede. Essas paredes que a gente vê, elas são energia condensada, mas são energia. Aquilo que nós falamos é energia, aquilo que nós pensamos é energia, aquilo que nós sentimos é energia, o que nós somos é energia. E tudo está conectado, não tem nada separado, não tem nada. Então, eu vou me encaminhar, não baseado no que eu tenha feito ou deixado de fazer, naquilo que eu vibro. Naturalmente, se eu fui uma pessoa ruim, é porque eu estou vibrando em sentimentos de baixa frequência. Então eu só posso, naturalmente, a minha atração, a minha vibração vai me atrair para lugares sombrios, é lógico. Eu sou uma pessoa mais ou menos, mas a minha frequência vibracional é alta, eu estou na alegria, eu quero aprender, eu não sei. Você tranquilamente vai ascender a uma condição mais equilibrada, entende? Então tudo está nas frequências. Nas nossas apometrias, a gente usa essas frequências, tanto nos áudios quanto na geração de frequência, muitas vezes pelas máquinas radiônicas, pelo biofrequenciador, que a gente tem também, né, para quem queira adquirir, né, a gente tem esse equipamento. Mas sim, frequências, frequências. Então, por isso a importância da gente conhecer um pouquinho sobre elas, já que elas envolvem tudo o que constitui a nossa experiência.
Então é sobre isso que nós vamos dar uma faladinha agora, vamos olhar esse assunto, né, mais profundamente um pouco, e para que a gente de fato possa dominar isso e poder usar estas ferramentas da melhor maneira. Vamos lá então? Já parou para pensar que neste exato momento você está sendo atravessado por um mar invisível de energia? É isso mesmo! Ondas eletromagnéticas estão por toda parte. Pense no seu celular. Ele envia e recebe sinais. A sua rede de internet, a rádio que você ouve no carro, ou o programa de TV na sua sala. Tudo isso são ondas passando através de você. E não para por aí. As linhas de energia que trazem eletricidade para a sua casa e até a luz do sol que nos aquece e ilumina também são formas de radiação eletromagnética. Se pudéssemos ver tudo isso, a imagem seria incrível. Veríamos incontáveis feixes de luz e energia de todas as direções, convergindo e passando por nós sem parar. É um verdadeiro espetáculo invisível, incrível, não é? Vivemos em um oceano de ondas e energias e cada um de nós também produz através dos pensamentos, sentimentos e atitudes um campo vibracional, ou seja, tudo é energia. Elevar sua vibração para bem-estar. Entenda o impacto emocional e energético. Introdução à frequência vibracional. Como emoções, consciência e práticas como respiração e meditação influenciam a transformação pessoal. Diariamente somos bombardeados por radiações eletromagnéticas. Todos os dias estamos constantemente expostos a inúmeras formas de onda eletromagnéticas provenientes de uma variedade de fontes como celulares, emissoras de rádio e TV, Wi-Fi, linhas de energia e até mesmo a luz do sol. Essas ondas fazem parte do espectro eletromagnético e variam em frequência e energia. As fontes, celular, rádio, TV, Wi-Fi, emitem principalmente radiações não ionizantes, que é de baixa energia e geralmente considerada segura para a saúde humana, em níveis de exposição normais, de acordo com a OMS. Afinal, tudo é energia. Quanto estas frequências que recebemos ou manifestamos podem influenciar nossas vidas? Espectro eletromagnético. Abrange os diversos tipos de radiação eletromagnética dispostas em ordem de frequência crescente e comprimento de onda decrescente. Cada tipo de radiação eletromagnética possui características e aplicações distintas, mas todos se propagam como ondas e têm a capacidade de transportar energias. As micro-ondas, por exemplo, aquecem alimentos e são utilizados em fornos de micro-ondas. A luz visível nos possibilita perceber as cores do ambiente que nos rodeia. O raio-x são capazes de atravessar os nossos corpos e são utilizados para gerar imagens dos nossos ossos. As ondas de rádio são utilizadas para a transmissão de sinais de comunicação, como os de rádio e televisão. A radiação infravermelha é frequentemente referida como radiação térmica, devido à sua percepção como calor. Os controles remotos de televisão utilizam radiação infravermelha. A radiação ultravioleta proveniente do Sol e utilizada em lâmpadas negras é capaz de provocar queimaduras. Os raios gama constituem de tipos de radiação geradas por materiais radioativos e reações nucleares. A exposição diária a ondas eletromagnéticas de aparelhos como celulares, Wi-Fi, embora de baixa intensidade, levanta preocupação sobre riscos à saúde, incluindo dores de cabeça, insônia, fadiga e alterações celulares, como a OMS, classificando possivelmente cancerígenos e indicando risco aumentado de leucemia, exposições prolongadas e intensas. Os efeitos podem variar de sintomas de eletrosensibilidade, tonturas, náuseas, a potenciais impactos na saúde mental e neurodegeneração, embora a ciência ainda busque conclusões definitivas para exposições ambientais diárias. As fontes mais comuns de exposição são celulares e tablets, redes Wi-Fi, torres de telecomunicação, linhas de tensão alta e micro-ondas.
O que é frequência vibracional e níveis emocionais? Por definição, frequência vibracional mede a velocidade de oscilação de partículas como moléculas e átomos. Cada emoção tem sua própria onda. Emoções mais elevadas têm onda de maior frequência e mais informações. Como sua vibração molda o campo pessoal? Sua vibração atual altera constantemente o campo. Frequências criam uma tela energética ao seu redor. Essa tela possui polaridade, que atrai experiências. O papel das emoções. As emoções são a chave para terapias holísticas. Padrões emocionais persistentes respondem a práticas. Presença e autocompaixão ajudam a transformar hábitos. Nas aplicações práticas, respiração para regular padrões de energia, visualização para reconfigurar a tela energética, ritmo e rotina para estabilizar a vibração. Perceba sua vibração, observe como emoções mudam o campo, cultive presença diariamente, pratique autocompaixão regularmente. Esta é a conhecida tabela de frequências do Dr. David Hawkins. A frequência vibracional é uma medida de frequência ou velocidade na qual pequenas partículas no ar, como moléculas e átomos, oscilam. Cada emoção possui própria onda de propagação. Por esse motivo, emoções de frequência mais elevada carregam tanto poder e energia, pois há muito mais informações contidas. É importante ressaltar que o nível de consciência, como por exemplo 200 Hz, que é coragem, é um ponto crítico. Todos os níveis abaixo de 200 Hz são destrutivos para a vida, para o indivíduo e a sociedade em geral. Em contraste, todos os níveis acima de 200 são construtivos, expressões de poder. O nível 200 é o ponto divisor entre a verdade, poder, e a falsidade, força. A vibração que você se encontra no momento está constantemente provocando alterações no seu campo energético, ou também comumente conhecido como frequência vibracional, atraindo e repelindo coisas, circunstâncias e eventos. Estas frequências criam uma tela, um campo energético à nossa volta, do qual possui uma polaridade. Este campo energético carregado será responsável por dispor no mundo físico, energético e espiritual partículas carregadas de intenção, capazes de influenciar tudo e todos à nossa volta. Elas influenciam como um ímã. Quando propagadas por um período determinado de tempo, elas vão atrair pessoas, situações, oportunidades, experiências únicas. Contudo, nesta mesma perspectiva, podemos criar uma tela negativa. As emoções são a chave para qualquer terapia holística. A capacidade de compreender, processar e propagar intenções, as emoções, é o que promove o verdadeiro resultado nas terapias. Frequências mentais. Frequência mental refere-se a ondas cerebrais, delta, teta, alfa, beta, gama, que representam diferentes estados de consciência, e também a frequências sonoras específicas, como as de solfejo, 396 Hz, 528 Hz, 852 Hz, entre outros, usados para promover bem-estar, foco ou relaxamento, atuando no equilíbrio neurológico e na redução da ansiedade, através da meditação e sons. Meditação e pausas respiratórias para equilibrar a sua frequência. Respiração consciente é uma técnica de atenção plena, mindfulness, que foca em observar o fluxo natural da respiração para acalmar a mente, reduzir o estresse e promover o bem-estar, tirando a respiração do piloto automático e focando nas sensações físicas de inspiração e expiração, sendo uma ferramenta poderosa para o equilíbrio emocional e saúde mental. Encontre uma posição confortável, sente-se reto numa cadeira, relaxe os ombros e coloque as mãos no abdômen. Inspire e expire. Inspire pelo nariz, sentindo o abdômen expandir, e expire lentamente, sentindo o corpo contrair. Foque na sensação, observe o ar entrando e saindo, as sensações no corpo sem julgar. Conte, opcional, né? Para ajudar a concentração. Inspire contando até 4 e expire contando até 8, ou use a técnica 4, 7, 8. Inspire 4, segure 7 e expire 8. Observe os pensamentos. Deixe os pensamentos passarem como nuvens, gentilmente, redirecionando o foco para a respiração. Repita isso. Faça por alguns minutos todos os dias, ou sempre que precisar de calma. Observe as frequências sonoras para a meditação. Todas elas você encontra com facilidade na internet.
432 são sons frequentemente usados para relaxamento. 528, associado ao cuidado. 741, expressão de limpeza vocal. 852, retorno à intuição. 963, conhecida como a frequência de Deus associada a experiências de unidade e espiritualidade. As ondas binaurais, 12 a 40 Hz, que trabalham um foco consciente. Experimente e use plataformas, busque faixas no Spotify ou no YouTube, avalie suas sensações. Frequências emitidas por antenas podem ser prejudiciais. A questão da influência das frequências de antenas na saúde humana é objeto de debate e pesquisa contínuos. As frequências de antenas nos influenciam principalmente por meio das ondas eletromagnéticas que elas emitem, as quais possibilitam as comunicações modernas como rádio, TVs e telefonia móvel. Em termos de saúde, a OMS classifica essas radiações como possivelmente cancerígenas, mas especialistas e dados oficiais divergem sobre os riscos reais. A frequência Schumann é um conjunto de ressonâncias eletromagnéticas naturais da cavidade entre a superfície da Terra e a ionosfera, com uma frequência fundamental em torno de 7,83 Hz, gerada por descargas atmosféricas, raios. Essas ressonâncias, descoberta pelo físico Winfried Otto Schumann em 1952, incluem harmônicos de 14,07 Hz, 20,25 Hz, entre outros, e são usados por meteorologistas para monitorar a atividade global de raios e estudar a ionosfera, sendo a Terra um grande ressonador que pulsa como um coração, com o pulso parecendo acelerar com mudanças climáticas. Frequências musicais são vibrações sonoras medidas em hertz que determinam a altura do som, grave ou agudo, com frequências baixas gerando sons graves e frequências altas gerando sons agudos. O ouvido humano percebe de 20 Hz a 20 kHz, divididos em graves, subgraves, médios e agudos, cada um dando característica como corpo, presença ou brilho ao som. A afinação padrão atual, ou Lá, é em 440 Hz, é uma referência global, mas variações como 432 existem e eram mais utilizadas no passado. Entender essas faixas de frequência é importante para a produção musical. Algumas músicas clássicas utilizam o Lá a 432 Hz, uma afinação que alguns acreditam ser mais harmônica. A Quinta Sinfonia de Beethoven, segundo estudos, foi capaz de eliminar 20% das células de câncer de mama expostas, sem afetar células saudáveis, abrindo caminho para terapias sonoras. As frequências de Lakovsky. Frequências de Lakovsky são ondas de múltiplo comprimento geradas pelo Multiple Wave Oscillator de George Lakovsky. Espectro e características: banda larga de 1 Hz a 300 Hz com baixa amplitude, emitida por alta tensão e frequência. Circuitos ressonantes com anéis concêntricos conhecidos como antenas de Lakovsky. O objetivo: proposta para afetar células e combater doenças como câncer, entre outras. Esta é uma tabela de frequências que a gente desenvolveu a partir de pesquisas. Na verdade, não existe nenhum material pronto, resolvido sobre esse tipo de informação. É muito novo, né? A gente está aprendendo agora. E nós conseguimos uma tabela de frequências na Holanda e outra na Índia. As duas uma não confirma a outra, né? Mas elas se complementam em algumas informações e são uma referência. Mas, sem dúvida, é algo que a gente está aprendendo, ainda temos que desenvolver, né? Então, nós temos uma frequência para cada órgão. Então, por exemplo, se você está com um problema de bexiga, né? Existe o biofrequenciador, esse aparelho que você encontra na internet, posso deixar o link aqui embaixo. Tem uma bobinazinha, né? Então você liga o frequenciador e coloca ele em 20 Hz, pega a bobina e coloca no local onde está com o problema, né? Na bexiga, próximo à bexiga. E permanece ali por 20 minutos. Não sente nada, não dá choque, não dá dor, não dá nada, não esquenta. E o que ele vai fazer? Esta frequência harmoniza o órgão, né? Ou seja, ela
devolve à célula a capacidade de oxigenação, que as nossas células vão perdendo a partir da maneira como nós vivemos, né, da alimentação, tudo isso vai prejudicando, de certa forma, as células, a sua capacidade de condutividade, né? E esse equipamento, essas frequências, através desse equipamento, ajudam a realinhar essas células. Então, todo o tratamento que a pessoa esteja fazendo, todo o medicamento que ela toma, vai ser muito mais eficaz, né? Porque o organismo vai estar mais condicionado, né, a curar a si mesmo, né? Então a gente tem essa tabelinha, que possui várias frequências. Essa tabelinha vai estar anexo no nosso estudo sobre saúde. Nós estamos falando aqui dela também, porque a gente está falando de frequência, né? Em todos os aspectos da frequência. Então a gente, nas nossas apometrias, utiliza as frequências correspondentes aos órgãos ou às doenças, né? Ou até mesmo as frequências de solfejo, então quando a gente vai fazer os processos corporais, vamos energizar o fígado, baço e fígado. Então tem ali a frequência do baço e a frequência do fígado gerando no áudio, né? Para que auxilie a pessoa a equilibrar aquela região energeticamente. Então isso tudo é muito funcional. Mas assim, estamos aprendendo, que eu digo, a humanidade está aprendendo com isso, né? Todos estamos, porque não há nada empírico, não há nada científico resolvido, definitivo, né? Então tudo são aprendizados. A gente tem alcançado bons resultados em muitas coisas, especialmente em questão de dores. As pessoas às vezes nos procuram, tem uma dor no joelho, uma dor na perna, uma dor nas costas, na coluna, e você coloca o frequenciador por 20 minutos, fica deitado na maca recebendo aquela energia, ele já levanta dali em condição, bem melhor. Naturalmente, uma única aplicação não cura o problema. Ele reduz a dor, melhora a capacidade de oxigenação do próprio organismo, mas vai ser necessário mais aplicações para que a cura possa acontecer de forma definitiva, né? Importante até ter em casa um desses para quem tem alguns problemas. Mas, sobretudo, a importância disso é porque são essas frequências que a gente aplica nas nossas apometrias cada vez que chama um órgão dentro dos processos corporais. Tá bem? Cada chakra tem sua frequência específica. Todas essas frequências são geradas em nossas apometrias através dos áudios, e você também pode programar a sua máquina radiônica para que gere também as mesmas frequências, para que possa chegar tanto de forma auditiva quanto no campo. Cada corpo sutil e também o corpo físico também são harmonizados através das frequências. Nas apometrias, todas essas frequências já estão programadas, mas você também pode, tendo a necessidade de trabalhar determinado corpo, utilizar estas frequências aqui nominadas, buscando através da internet, de geradores de frequências, para que possa promover a cura desejada. A frequência associada ao cobre, especialmente em contextos de bem-estar e terapias alternativas, é de aproximadamente 923 Hz, ou 923,93 Hz, que é dita por alguns pesquisadores ser a mesma frequência vibracional de uma pessoa saudável, promovendo equilíbrio e cura ao entrar em contato com o corpo, como em pulseiras de cobre, por exemplo. A ideia é que o cobre puro vibra nessa frequência específica, e ao usá-lo, o corpo se sintoniza com ela, ajudando a restaurar o equilíbrio físico e mental, reduzindo o estresse e promovendo bem-estar. Uso terapêutico. Essa frequência é usada em músicas e produtos para fins terapêuticos, visando a harmonia interna e a otimização das funções corporais, embora seja um conceito mais ligado à medicina vibracional e não à medicina convencional. Em resumo, a frequência do cobre é 923 Hz, promovida com um caminho para a saúde e equilíbrio através do contato com metal puro, segundo crenças e práticas alternativas. Realidades paralelas em diferentes frequências. O mundo exterior é apenas uma projeção da sua frequência interior e da realidade paralela em que você vive, como resultado. Não existe um único mundo, mas infinitos mundos em diferentes frequências. Você pode escolher em qual realidade deseja viver. Bem, esse é um conceito da mecânica quântica, mas não possui embasamento científico.
Procure sempre observar aquilo que te tira energia e aquilo que te dá energia. Foque em cultivar pensamentos e emoções positivas, praticar o autocuidado como exercícios, boa alimentação, sono, conectar-se com a natureza, eliminar hábitos negativos como reclamar e manter o foco em gratidão e alegria, pois tudo que você sente e pensa emite uma frequência que atrai experiências similares, segundo o princípio de desenvolvimento pessoal e espiritual. Assinatura vibracional é a energia única de um indivíduo, um campo eletromagnético que reflete seus pensamentos, emoções, crenças e experiências, agindo como uma impressão digital energética que atrai e manifesta realidades. Ela é moldada por sua consciência e alinhamento. O que pensamos, conversamos, sentimos, ouvimos, presenciamos, toda a experiência está envolta em frequências. Quando estamos em baixa vibração, podemos experimentar bloqueios, dificuldades, experiências negativas. Quando estamos alinhados com frequências elevadas, podemos atrair bem-estar, equilíbrio e realizar propósitos. As mudanças nos polos da Terra referem-se principalmente ao deslocamento acelerado do polo magnético norte em direção à Sibéria, um fenômeno gerado por movimento no núcleo líquido do planeta, o que exige atualizações constantes em sistemas de navegação, GPS, e pode indicar uma futura inversão magnética, algo que já ocorreu várias vezes na história da Terra, com impactos ambientais e tecnológicos, embora sem evidência de catástrofes para a vida humana, como mostram estudos de eventos passados. Por definição, somos energia experienciando frequências através de formas. Conceitos de frequência na apometria. Lei da afinidade vibracional. Tudo vibra em determinada frequência. Nos conectamos por afinidade vibracional, atraindo energias similares. Padrão vibratório. Pensamentos e emoções criam um campo de energia, a aura, em torno da pessoa, refletindo sua frequência. Elevar este padrão é crucial para o tratamento. Frequências densas versus frequências leves. Energias densas, obsessores, influências negativas, vibram em baixa frequência, enquanto espíritos protetores e energias de cura operam em alta frequência. Como as frequências são trabalhadas? Abertura da frequência. O operador procura elevar a frequência do consulente através de relaxamento para permitir a percepção e interação com as energias do campo e promover ajustes. Elevação vibracional. A apometria se utiliza bastante da energia Reiki e do auxílio das equipes espirituais e multidimensionais para correções energéticas. Harmonização dos chakras. As apometrias 1, 2 e 3 buscam alinhar os chakras de terceira, quarta e quinta dimensões, respectivamente, para equilíbrio do ser. Contagem quântica. Utilizamos contagem numérica de 1 a 7 por estados de consciência, ou a contagem para estágios mentais, alfa, beta, gama, delta, epsilon, para acessar diferentes planos vibracionais e realizar desobsessão. Leis da apometria. Utiliza princípios como a lei da limitação do vetor barônico, procurando realizar a reprogramação mental dos consulentes para a cura ou para que estes possam alcançar objetivos adequados. Objetivo maior do uso de frequências em apometria: promover a limpeza energética, desobsessão, desmanche de trabalhos, corte de pactos, harmonização e elevação da consciência para promover cura e bem-estar. Em nossas apometrias, utilizamos as frequências em Hertz através dos áudios que estão gravados com todas as variações necessárias e também com o frequenciador, que emite ondas por bobina de Rodin diretamente ao campo eletromagnético dos consulentes, além de gráficos radiônicos, cristais, plantas, bastões de cromoterapia, entre outros. Imagine que cada realidade e cada ser vivo é como uma estação de rádio. Dessa forma, você pode sintonizar na frequência que desejar ouvir. Então, se você não estiver gostando das mensagens de alguém que só fala coisas ruins, é só trocar a estação e pronto. Mas para fazer isso, você tem que sintonizar em uma nova frequência para poder receber e ouvir novas mensagens. A melhor forma de se ganhar uma maior consciência sobre a própria vida e de se tornar um ser humano melhor se resume basicamente em 3 coisas que precisam ser feitas: uma para o corpo, outra para a alma e outra para o espírito. A primeira é para o corpo, ou seja, é mudar a forma como você come. E essa é a coisa mais fácil e difícil ao mesmo tempo, pois não se trata de mudar a forma como você come para se tornar vegetariano, vegano, mas de reconhecer
o que o seu corpo está realmente pedindo e entregar a ele aquilo que ele quer. E se você estiver trabalhando firme para o despertar da sua consciência, o seu corpo naturalmente vai deixar de pedir carne e começar a pedir coisas como frutas, plantas e sementes. Porque para se tornar consciente você precisa de luz, e os melhores seres que podem manifestar luz na matéria são as plantas. Portanto, se você estiver tentando deixar sua memória mais clara para despertar e iluminar o seu DNA, então você precisa de coisas que manifestem luz. A segunda coisa é respirar. Basicamente, todos os hormônios do nosso corpo são controlados pela forma como respiramos e como o nosso sistema endócrino funciona. Então você precisa levar oxigênio para o sangue e todas as demais áreas do organismo. E aí a melhor forma de fazer isso é respirando fundo e observando a respiração. Não pela boca. A boca foi feita para comer e não para respirar. A respiração deve ser feita apenas pelo nariz, inspirando e expirando de forma bem profunda e pausada, pela parte inferior dos pulmões, pois isso acalma os hormônios, que por sua vez acalma as emoções e organiza as informações da alma. A palavra alma significa anima em latim, que também é de onde vem a palavra animado ou animal, ou seja, coisas que se movem. Então, em poucas palavras, a alma é a energia que te move. Portanto, preste atenção na forma como você respira, para que assim você possa alinhar seus centros de força e tudo mais, em benefício da sua alma. Portanto, coma melhor, respire melhor e ria mais. A habilidade que temos de acessar realidades desejadas e o poder que podemos despertar a partir disto, quando entramos em certas frequências, move montanhas. Para alcançar tudo o que deseja, procure estar alinhado energeticamente com o universo, com seu corpo, suas células, seu ser, alinhado consigo mesmo. Afinal, você é um fragmento da fonte. Temos o poder imenso capaz de transformar o universo, mas ainda somos como crianças brincando com energias. A nossa capacidade de falar é algo simplesmente único. Falar com intenção é a maneira pela qual conseguimos alcançar o que desejamos. A frequência qual vibramos é a nossa assinatura energética. Ela é o fruto do que pensamos, sentimos, dos nossos valores, crenças, atitudes, também da maneira como observamos o universo. Acessar uma vida equilibrada depende de ajustar esta frequência. Disse Buda, a lei é implacável. Tudo que você pensa, você cria. Tudo que você sente, você atrai. Tudo que você aspira a ser, você se torna. Elevando a frequência vibracional, atualizamos a realidade de forma positiva. Temos a capacidade de interpretar outras pessoas através da leitura de seu campo vibracional, independente da cultura, religião ou idioma. Este dom é humano. Apenas nos falta treinar e de forma mais adequada e praticar, até que possamos chegar ao nível de comunicação telepática. É o despertar de um potencial. Procure focar mais naquilo que você realmente gosta de fazer, sem pressa, sem tensão, de forma suave e contínua. Traga para a sua vida coisas agradáveis e alegres. Isto vai contribuir em muito com a elevação de sua frequência. Lembre-se, no universo, tudo é constante. Então, tão importante quanto chegar a um determinado ponto é desfrutar da caminhada, observar a viagem. E a terceira coisa é para o espírito que lhe anima. O que você precisa fazer é simplesmente rir, se alegrar. O riso é uma verdadeira chave para elevar a vibração. Então, sempre que você rir, a sua vibração aumenta, fazendo com que você não seja afetado por baixas frequências. Se você quiser se sentir melhor, você precisa aprender a rir. Busque coisas que te alegram. Ria das coisas ruins que te acontecem. E tente se manter sempre em estado de alegria, pois esta é uma das frequências mais elevadas. Então esse foi o nosso estudo sobre frequências. Espero que tenha contribuído com você de alguma forma. Sempre que a gente cresce juntos no saber, na compreensão, a gente expande a nossa consciência. E eu sempre tenho essa compreensão de que você é eu em outra frequência. Eu sou você mesmo falando contigo em outra frequência. Então estamos aí, somos frequências em formas físicas, né? Movimentando energias. Então, vamos em frente, vamos para o próximo estudo e obrigado por estar aqui. Um grande abraço.